Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito exclusivamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio especial para comemorar o Dia Internacional dos Museus, que acontece agora no dia 18 de maio. E para explicar por que os museus existem, eu tô aqui com a Luciana Palmeira da Silva, que é coordenadora de acervo museológico, difícil esse nome, museológico, do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tia Luciana. Olá, Samuel. Olá, pessoal, garotada, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos na pandemia, espero que vocês estejam usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool gel, para a gente, né, ter muita segurança e saúde. É isso aí, tia Luciana. Olha, para começar o nosso assunto aqui, relacionado aos museus, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes por que os museus existem. Olha lá, Samuel. Vocês sabem primeiro o que é um museu? É uma boa pergunta. Vamos lá. O museu é como se fosse um grande baú de memória, ou um pequeno baú de memória. O museu é um local onde a gente guarda, cuida, protege, faz exposições e recebe também crianças, idosos, estudantes, adultos, turistas, pesquisadores, pessoas curiosas, para saber das coisas, dos objetos, dos acontecimentos. Por exemplo, a gente tem hoje a pandemia da Covid. Daqui a algum tempo, nós teremos um museu para mostrar o uso das máscaras, o uso do álcool em gel, os cuidados de higiene, é falar dessa coisa do isolamento social, das aulas online, do trabalho online. O que é que vocês acharam de hoje estar estudando em casa? Então, o museu é isso. Então, ele existe porque também a gente é muito esquecido. Nós esquecemos das coisas que vemos, das coisas que sentimos, porque a nossa memória, ela não guarda tudo, como um baú guardaria, como um celular guarda tudo. Então, os museus ajudam a gente a lembrar dessas pessoas legais, importantes, dos lugares, dos objetos, dos acontecimentos históricos. Os museus existem também para mostrar tudo isso, para que todo mundo possa conhecer. O museu, ele é uma ponte que liga o passado, o presente e o futuro. Então, nós temos, né, os museus e lá dentro, quando a gente chega em um museu, a gente pode gostar e pode não gostar. Nós podemos recordar muitas coisas, sorrir, chorar, pensar. É um lugar mágico. Eu gosto muito dos museus, né? Uma pena que durante essa pandemia, infelizmente, esses espaços seguem fechados, né, em razão de toda essa rotina nova que a gente está vivendo, mas em breve, eu tenho certeza disso, em breve a gente vai ter esses espaços cada vez mais disponíveis para as pessoas, para a gente poder vivenciar essa jornada, essa experiência muito agradável, que é, como você bem disse, tia Luciana, conhecer o nosso passado, viver o nosso presente e olhar para o nosso futuro, né? Isso, Samuel. Deixa eu te contar um segredo. Você sabia que os museus têm páginas na internet que a gente pode visitar? Ah, verdade. Para matar um pouquinho a saudade agora durante a pandemia. Então, alguns museus têm páginas na internet, sites, e aí a gente pode ver os objetos, ouvir de novo aquelas histórias. Legal, é uma forma da gente poder não ficar tão distante, né, desses espaços durante esse momento que a gente está vivendo. Isso. Muito bom. E eu queria, seguindo nessa conversa, tia Luciana, te perguntar como é que os museus foram inventados? Olha, Samuel, eu acredito que você e todas as pessoas, nossos ouvintes, gostam muito de colecionar. A gente não gosta de colecionar? Sim. Guardar objetos, guardar figurinha, guardar carrinho, guardar boneca, guardar lápis, caneta. Então, o museu, ele surge primeiro assim. Ele era um lugar onde as pessoas gostavam de fazer coisas e muitas coisas ligadas à arte. Então, o museu, quando ele foi inventado,
Ele era um lugar onde as pessoas faziam poesia, onde as pessoas faziam músicas, cantavam, pintavam, encenavam peças como no teatro. E com essa ideia da gente colecionar as coisas, guardar e depois mostrar para compartilhar com todas as outras pessoas. Muito legal, Tia Luciana. Eu queria também te perguntar, dentro dessa linha aí, os museus que a gente conhece hoje, eles sempre foram dessa forma, sempre foram iguais, como eles são hoje, ou eles eram diferentes? Eram diferentes. É aquilo que eu falei logo no início, né? Lá antigamente, no Templo das Musas Gregas, lá em Atenas, na Europa, na Grécia, os museus não tinham objetos, não. Lá tinha isso, tinha música, poesia, dança, a gente ouvia história, fazer escultura. Então, o museu era um lugar de fazer arte, contar essas histórias, filosofar, pensar como o mundo ele surgiu, falava muito das coisas belas, da beleza, da estética, da feiura. Então, se pensava muito, era um lugar de pensar e fazer coisas. Aí depois, lá na África, no outro continente, lá na Alexandria, no Egito, onde tem as pirâmides, lá o museu já tinha um formato de, quando ele surgiu, de biblioteca. Tinha muitos livros, lá também tinha laboratórios, zoológicos, jardins botânicos. Então, o museu, ele é esse espaço que ele foi se transformando até virar esse lugar de guardar objeto, guardar pintura, guardar fotografia, de ter roupa exposta, de ter troféu, de ter pintura, de ter história, de ter sabores. Então, ele foi mudando ao longo do tempo. E todos os museus, Tia Luciana, eles são iguais ou a gente tem museus diferentes assim? São diferentes, igual a gente. As pessoas não são diferentes? Sim. Cada pessoa tem uma característica. Os museus também são diferentes. Tem museu que a gente pode tocar nas obras, tem museu que a gente não pode tocar nas obras, nos objetos. Tem museu que tem arte, que tem pintura, que tem escultura. Tem museus ao ar livre, né, como um parque, uma paisagem. Tem museus em que a gente pode colocar um fone para escutar um som, uns óculos, que tem até inteligência artificial, um museu que fala com a gente, que fala sobre as obras. Tem museu silencioso, museu barulhento, museu para a gente ficar bem quietinho, e tem museu para a gente brincar, desenhar, montar quebra-cabeça, pular corda, tio Samuel. Então, é assim. E é possível, Tia Luciana, entender ou mapear e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora, mais ou menos, quantos museus existem no Brasil e por que a gente precisa também, fazendo uma segunda pergunta dentro dessa mesma questão aqui, por que eles são tão importantes? Por que a gente precisa de tantos museus? Olha, Samuel, como você falou, eu trabalho no IBRAM. Né? Eu sou museóloga, uma pessoa que trabalha com museu. E eu trabalho no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que é o órgão do Brasil, do governo brasileiro, que cuida de museus. Então, meus colegas lá do IBRAM contaram os museus. São 3.793 museus hoje no Brasil. E você acredita que tem uma porção de cidade que não tem museu, Samuel? Como tem biblioteca em toda a cidade. Museu não tem. O museu ele fica mais no litoral, mais nas cidades mais industrializadas, mais economicamente ricas. Então, a gente precisa ainda ter muito mais museus para ter museus no norte, museus na região sul, museus na região nordeste, centro-oeste, sudeste, para que a gente possa ter museus em todo o país. Então, a gente ainda precisa de mais museus. Boa. E sabe por que eles são importantes? Porque a gente precisa conhecer toda a cultura brasileira. O museu é um lugar de guardar patrimônio cultural brasileiro, os bens todos do Brasil. Tanto as coisas que a gente pode tocar, quanto as coisas que a gente sabe, que a gente conhece histórica. E aí isso se chama, tudo isso que tem, que a gente usa, que a gente conhece, que a gente faz, tudo isso se chama patrimônio cultural brasileiro. E o museu é o lugar para guardar. Então é importante ter museu para a gente guardar isso, para que as pessoas lá no futuro possam conhecer o que a gente faz e o que a gente conhece hoje, como a gente conhece o que as pessoas lá no passado fizeram, porque tem museu. E eu queria te fazer uma pergunta, Tia Luciana, porque aqui no nosso podcast, ele é um exercício de imaginação. Então, muitas vezes a gente faz umas perguntas meio descabidas
meio malucas, mas é parte da nossa brincadeira aqui. E eu queria que você pensasse junto comigo num mundo hipotético. Da fantasia? Isso, num mundo muito diferente do mundo que a gente vive hoje, mas onde não existissem museus. Como é que você acha que esse mundo seria? Ia ser um mundo de uma porção de gente esquecida. O mundo do esquecimento, ninguém ia lembrar de nada. Porque assim, eu não sei se você tem boa memória, mas eu não tenho boa memória. Então, os museus, eles são esses lugares para a gente ter uma memória viva, uma memória que ela seja dinâmica e uma memória, Samuel, que ela nos ajude a não esquecer o passado, não esquecer das pessoas legais, dos lugares legais, dos acontecimentos legais e importantes, para que a gente possa transformar o futuro em algo melhor. A gente precisa, né, ter museu, porque se não tivesse um mundo, não ia ser esse lugar bacana em que as pessoas são amigas, que as pessoas umas se conectam com as outras. Então a gente ia esquecer de tudo. Como é que poderia ser um mundo sem museu? Um mundo sem passado, um mundo sem lembranças. Ia ser muito triste. Eu acredito que seria muito triste. Olha só, tia Luciana, antes de me despedir, de dizer um até logo, porque o nosso papo foi muito legal e com certeza a gente tem que revisitá-lo em breve, eu queria muito que você passasse um link aí, alguma coisa, pro papai, mamãe, enfim, pro nossos amiguinhos que estão nos ouvindo, conhecerem um pouquinho mais, talvez sobre o IBRAM, talvez sobre a história dos museus, enfim, como é que a gente conhece e segue acompanhando, entendendo um pouco mais sobre a importância dos museus aqui no Brasil? O IBRAM tem site, né, que é o site do IBRAM, www.museus.gov.br. Nós temos também uma página no Instagram do Instituto Brasileiro de Museus e nós temos o Facebook também do Instituto Brasileiro de Museus. E também, assim, olha, podem procurar vários sites de museus, porque tem muito museu interessante. Muitos estados brasileiros, todos os estados brasileiros têm museus. Então, podem procurar também, visitem os museus e também guardem suas histórias, porque elas podem um dia virar museus. É isso aí. Vamos guardar as lembranças para que a gente possa contar as nossas histórias para outras gerações e que elas possam fazer o mesmo, né? Para que a gente tenha memórias para a gente sempre dividir com as pessoas. Isso. Eu agradeço esse momento porque vai ficar registrado na memória, né, das pessoas que estão assistindo, dos nossos ouvintes. É isso aí, isso que eu ia dizer agora, quer dizer, a gente está de alguma forma também aqui representando na prática o que a gente falou ao longo do programa, né? A gente vai deixar uma memória para a posteridade, então pessoas aí no futuro vão poder visitar essa nossa conversa daqui a 10, 20, 50, quem sabe 100 anos vão poder ouvir esse conteúdo e vão estar discutindo como é que as pessoas da nossa geração, da nossa época, do nosso momento falavam sobre a importância dos museus, né? Isso mesmo, eu agradeço muito, 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 muito vocês pela oportunidade e espero que as pessoas visitem os museus, que é isso, né, para a gente conhecer um pouquinho mais das nossas histórias, das histórias do passado, para a gente poder ter um futuro muito melhor, muito mais feliz, muito mais saudável e respeitoso, inclusivo. Muito bem. Tia Luciana, muito obrigado pela tua participação e a gente se fala em breve. Um abração. Outro abração. Beijo, pessoal.